Olha, começou a recomendar aqui pra mim um canal chamado Vini HD, o jogo de Sonic que traumatizou uma geração. Project X Love Potion Disaster. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso, mas é Sonic, aparentemente é uma dessas coisas meio loucas envolvendo o Sonic. Vamos ver isso aqui juntos? Lembrando, link na descrição, vão lá pra dar uma força, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, tamo junto. Queria ver o que é, eu gosto dessas coisas do nada que o YouTube me entrega, né, uns bagulho novo. Vamos ver isso aqui, 3, 2, 1, foi. Esse vídeo contém cenas desconfortáveis, controvérsias, AB, sei lá, linguagem inapropriada. Tá bom, tá bom. Tá bom, você foi avisado. Rabbit Role é um conceito dado a um determinado assunto que, quanto mais você se aprofunda, mais complexo ele vai ficando. E na internet, provavelmente, você já deve ter pesquisado um determinado assunto e percebeu que ele tem múltiplas camadas. Diferente de um iceberg, que é uma mega ramificação, isso é um Rabbit Role. Muita gente já deve ter ouvido falar em Mugen, um jogo que nasceu por volta de 27 de junho de... Cara, um dos vídeos mais vistos do canal, e eu até hoje não entendo, é um Mugen que eu fiz do Sans contra o Goku. Cara, eu dou exato esse vídeo até esse vídeo é um dos melhores do canal principal, velho. 1 milhão de vídeos de Mugen. 1999. Nesse tempo, era uma gama de coisas. Você fazer o Goku lutar contra o Satanás era um negócio bizarramente bom. E não é à toa que muita gente viu a oportunidade de pôr malícia nisso. Tipo, um mod de Toho que roubava os seus dados. Ou até mesmo um palhaço desgraçado do McDonald's que travava o seu PC. Ou essa porra desse bicho invisível. Vai tomar... A cultura nesse tempo tava nascendo e criando uma bolha até que bem bizarra. Pois, nesse meio de aglomerados, os jogos de batalha... Vamos falar assim, ele não explicou direito, mas pra quem não entendeu, vamos adicionar no vídeo, obviamente. A gente sempre faz isso, tá? Então, caso você tá chegando aqui, oi, tudo bem? Eu sou o Corey, tem o canal principal, a gente traz muitas histórias e coisas destacadas lá. E aqui no segundo canal a gente vê outras coisas que tem na internet também. Mugen, caso você não saiba o que é um programa que dá pra você fazer como se fosse batalhas e você faz um sistema de lutinha. Ele é baseado muito em jogos 2D de luta, como o próprio Street Fighter, Mortal Kombat da época, e vários outros também que você colocava, e o mais interessante é que você colocava qualquer tipo de personagem. Tem uma comunidade que faz personagens, faz cenários e faz tudo. A galera junta tudo basicamente e monta um jogo só, né? Faz como se fosse um jogo de luta. E tem vários jogos hoje, tem vários Mugens, né, que o cara vai fazendo e o bagulho estoura, né? O negócio fica muito, muito louco. Tem hoje jogos gigantescos com Mugen e tem alguns jogos que vieram, né, de Mugen que ficaram conhecidos depois. Teve aquele Trajes Fatais que nunca chegou a sair também. Mas tem vários outros jogos que são reconhecidos pela comunidade. Jogos que eu falo, tipo, que tem de Mugen com 1 bilhão de personagens diferentes. E aí, então, basicamente, você podia ter a oportunidade de colocar o Sans contra o Goku, que eu falei agora há pouco. Mas você pode editar e fazer as suas próprias paradas, fazer a sua própria hitbox dos personagens, tipo, como é que faz os golpes e tudo. Tudo isso é meio que nesse Mugen que dá pra você fazer, tá? Aliás, até que estavam em alta. Mas foi aí que um negócio aconteceu. Existia um jogo que era tão astuto e controverso que até hoje em dia existem tentativas falhas de trazer ele de volta à vida. Enquanto os outros jogos tinham a ideia de ter a sua identidade marcada, esse jogo foi feito por puro entretenimento fetichista e bem nojento. Eu tô falando de Project X Potion The Disaster. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que eu trago aqui no canal. Que Deus te abençoe. Obrigado, mas eu tô preocupado com o que você tá trazendo. Amém. Deus abençoe todos nós, mas o que você tá fazendo? Olha o Slademan aqui, ó. Tá explicado o que recomendou, os caras são amigos. Basear mais em um documentário com iceberg. E eu vou usar esse Rabbit Rule como cobaia. Eu espero que vocês gostem. Se sim... O corpo dessa boneca aqui é do bicho do King of Fighters, não? Deixa eu ver se eu lembro o nome do personagem. Eu acho que é a Kula. Deixa eu ver. Kula Coffee. Deixa eu ver se eu acertei, que eu tô na dúvida. Não é tanto dela, mas a roupa é um pouco parecida. Talvez o cara editou, mas lembra um pouco a roupa dela. Não é a mesma roupa, mas tá, é uma personagem do King of Fighters. Aí eu, puxo um pouco, enfim. Espero que vocês gostem. Se sim, vamos lá. Deixa seu like, sua inscrição e um hype. Tô curioso aí, meu filho. Cara, nem faz nada, senão tu vai fazer eu me matar. Que isso? Pera aí. Saudade de fazer uns vídeos assim. Vou começar a fazer uns vídeos assim no canal principal. Em 2000, após o nascimento do que seria a era de ouro dos videogames, existe uma prática na internet chamada de
modding, que era um negócio onde você fazia mods para um determinado jogo. Foi daí então que o termo hack começou a ficar mais forte. E tudo isso basicamente acontecia quando alguém ia lá e poderia tentar recriar o seu jogo, ou até melhorar ele, surgindo diversas variantes remasterizadas de um personagem aleatório. E no Mugen não foi diferente. O estilo retrô pixelizado comprou muita gente, e a ideia podia sempre aloprar independente do sentido, até nascer a infame ideia de juntar o Mugen com a regra 34. A regra... Ainda bem que eu pausei. Deus é mais. Eu não vou mostrar, nem tem como mostrar isso aqui, né? Que é bagulho, enfim, mais 18. 64 é nada mais, nada menos que o toque de Midas para o mundo adulto. Se tudo aquilo que existe na ficção, vai haver um conteúdo adulto sobre aquela coisa. O que entra numa parada mais... Por que tem o David Jones no o cara tá falando de filme. Eu achei engraçado. Desculpa. O vídeo é todo macabro, você viu? Do David Jones. O Prime Jones. Por quê? Meu Deus do céu. Peraí. Sou fã de Resident. Peraí. Underground da internet, já que era um negócio que aos poucos foi surgindo, até chegarmos em 2009. E aqui a comunidade do Sonic... Por que o Pietro? Peraí! Em específico, já se mostrava um pouquinho hostil, porque nesse tempo já existiam uns negócios bem cabreiros. Primeiramente, o que estava em alta nesse tempo era a série Sonic X, e também o jogo do Sonic Cavaleiro, que era um jogo que eu achava interessante. Não é o mesmo jogo, esse aqui é o Sonic 06. Esse aqui é uma das maiores fanfic do planeta Terra, né? Mas tem vínculo da história? Eu acho que sim. Eu acho, mas esse Sonic Excalibur é muito top. E o que não falar de uma comunidade que ia ficando cada vez mais doente por conta da regra 34. Já surgiam jogos do Sonic para conteúdo adulto e não é de hoje. Jogos flashes que eu não vou estar entrando em detalhes, porque uma grande parte deles viraram Lost Medias parcialmente encontradas. E um desses jogos, inclusive, colocava o Frankenstein, que sinceramente é o pior da lista. Com a popularidade do Sonic... Só não vamos falar do BR que fez uma comic do Tails, que ele era YouTube Pooper também, e o cara foi até preso por isso. Não por causa da comic, mas o cara foi preso por outras coisas. Mas enfim, vamos deixar isso para lá. QX também existia uma comic nojenta parodiando os episódios, porém os personagens fazendo coisas e as maiores atrocidades possíveis, só pra rir. Sinceramente, se essas coisas já existiam, uma coisa foi um pouquinho mais além. Bem, então, eu queria fazer os vídeos desse jeito, mas não tratando dessas coisas assim, né? Pelo amor de Deus, pessoal! Que surgiu a Zeta Team, criado pela ZR, ou... Falei, a roupa é igual a da Kula. Tá, eu vou mostrar quem é pra vocês não falar que eu tô falando bosta. O nome dela é Kula Diamond. Deixa eu pegar uma foto dela aqui pra vocês entenderem de quem eu tô falando. A roupa é muito igual, velho. A roupa é muito parecida, mano. Deixa eu dar uma olhada se não tem nada de bizarro, porque eu sei que a galera da internet é meio doente, né? Não tem, graças a Deus, ó. Mas a roupa ela é desse jeito. Então a roupa é muito parecida. Icor, como você sabe disso? Pô, King of Fighters, pessoal, jogava fliperama do bagulho. Meu time era Yamazaki, Blue Mary e jogava ou às vezes de Shingo ou de Shingo Yabuki ou Yori Yagami também. Yori Yagami é muito forte. Mas eu jogava principalmente Yori Yamazaki e Blue Mary. Ou às vezes eu desbestava um Benimaru. Mas o que eu mais gostava de jogar é o Yamazaki. Mas, pô, cara, por Deus, velho, não. Aí vai falar que não é a mesma bagulho, a mesma roupa. Só falando da onde que vem, né? O Zeta 02 e o Neoclipse, tudo começou por uma equipe pequena de desenvolvedores não muito profissional. Não tendo um grupo grande, a Zeta tinha como passatempo começar a fazer pequenos projetos NSFW da comunidade furry. Mano. Então ela começou um projeto que inicialmente só chamava de Sonic Project X, e depois mudou pra Project X Love Poison, que inicialmente, lá no começo, eles mandavam esses projetos no Fur Affini, que é, sem dúvidas, a maior comunidade furry. Agora eu entendi porque o vídeo recomendou pra mim. É tudo do que eu trago desse canal. Sonic é furry, vocês imaginaram?
socorro. Da internet. É um site dedicado para você mandar qualquer coisa, independente do que seja, tem que ser furry. No começo do projeto, o único personagem disponível era o Sonic, porém ao decorrer da produção, eles acabaram adicionando bem mais personagens. Personagens esses que no futuro iam criar uma das maiores discórdias da comunidade de Sonic. Tá. Esse jogo teve uma ideia mirabolante, porque a criadora inicialmente estava com um plano em mente, usando esse jogo como base para os seus fetiches nem um pouco agradáveis. Ela tinha um hiperfoco específico misturando fanservice e Sonic. Enquanto ela estava postando os projetos no Furry Art, a equipe criou um site que também foi chamada de Zeta Team, assim criando o primeiro público sobre esse jogo maldito. Enquanto a ideia estava surgindo, novos personagens estavam sendo adicionados. Cara, o pior é que eu fico tão maluco porque os sprites não são ruins, velho. Eu tô sendo bem honesto. Os sprites não são ruins, os sprites são bem feitinhos. Parece que ele tentou fazer tipo beaten up, né? Porque normalmente esses jogos de Mugen eles só fazem, né? O jogo é tipo 1 contra 1 e acabou. Aqui tentou fazer um beaten up, né? Tipo o Streets of Rage, tipo o Final Fight das ideias e tal, né? Tails, Amy, Rouge. Mano, tem até a Cream no negócio, cara. Tinha também outro. Cara, sabe o que é o pior? Novamente, assim, tá um pouco over a Amy, mas eu falo, os sprites não são ruins, mano. Os personagens jogáveis que foram descartados. Tipo o Shadow, o Silver e até... Nossa, o Silver, coitado dele, né? A galera caga por esse personagem que tá até medo. O Silver é um dos bons personagens do O6, velho, né? Putz, lá miséria, bicho abandonado até infantil. Até mesmo coitado. Um protótipo da Rush, mas eles acabaram sendo Não é Blade, é Blaze. É a Blaze. Se você tá trazendo no fundo é Blaze. A Blaze, que é a do universo dela, até onde eu sei, ela seria tipo Sonic do paralelo da dimensão descartados. dela. Né? Que tá até aqui, é Blaze the Cat. A galera fala, meu Deus, Corey, como você gosta de Sonic? Eu gosto de Sonic. Meu primeiro jogo da minha infância foi Sonic 2, pessoal. Foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida. E o Corey, será que seria um pouco autista? Talvez, não sei. Eu estou indo no médico pra descobrir. O motivo é um pouquinho mais sinistro, mas eu vou contar mais lá pra frente. A história por trás desse jogo surgiu com a seguinte sinopse. O Eggman, como sempre, estava atacando uma cidade e ficou fazendo os planos dele. Quem sempre impede é o Sonic, mas aqui é diferente. Na real, o Sonic é uma variável selecionada. Resumindo, é tipo como se fosse um personagem selecionável para ser o seu avatar, que vai fazer... Olha o tanto de boneco que os caras colocam no jogo, meu Deus do céu, isso é maravilhoso! Fazer parte do fetiche da criadora. Isso agora não é mais que o Sonic quisesse. Até lá, existia um laboratório secreto de uma doutora chamada Akari. Eu vou falar uma coisa que eu tô reclamando, ó. Eu também tô pausando muito, desculpa. Até agora, por mais que seja os fetiches desgraçados, eu quero saber o que é de tão horrível assim. A partir daqui, eu acho que tu já... Cor, só precisar já ter os fetiches já é ruim. Sim, mas geralmente a galera explica o que é. Eu tô meio com medo. Entendeu o quão perturbador essa criadora tava. Essa Akari é da família Zeta, e ela tem assistentes chamadas Pili e Millie, que são 2 ovelhas, creio eu. Elas então exageram no chamado Elemento X, que é para ser um ingrediente de uma poção que elas estavam fazendo. O que dá a entender que isso é uma porção do amor, e em nenhum momento fica claro o motivo da criação disso. Parece muito que é tipo para você arrumar um namorado forçado, igual aqueles desenhos animados, sabe? Com isso, um incidente aconteceu. O Eggman, achando que era uma poção para deixar todo mundo maluco, acabou liberando uma nuvem rosa gigante, que então acontece em todas as desgraças possíveis. Simplesmente todo mundo. Heróis, vilões, civis, plantas, animais, robôs. Ou seja, para essa poção não tinha exatamente um limite. Então aqui todo mundo meio que fica louco de puro suco de... Cara... Agora eu entendi! Agora eu entendi um pouco. Não, tá bom, entendi. Nós estamos indo pra essa linha. Entendi. Vamos lá! Não estamos nem na metade ainda! Meu Deus do céu. Então, nasceu o Venus, que é uma versão pervertida de um Chelsea. Por causa dele, o mesmo... Que bagulho! Ai, eu não devia estar rindo disso. Eu vou falar, por que você tá rindo? Que é muito bosta. É muito ruim, meu Deus do céu, caralho. Que coisa horrorosa, velho. Assim, horrorosa, a história, a lore do bagulho. Puta merda, velho. Que bagulho horroroso. Espalha o caos e monta um harem. É um caos com vício em... vício em
Que coisa asquerosa. Meu Deus do céu. Pra quem não sabe... Eu não achei, porque na minha cabeça, gente, os cauzinhos, eles são os bichos assim, ó. Caos Sonic. É tipo, é os bichos que não tem nada. Não tem nada de nada. É esses bichos aqui. Principalmente esse daqui, ó. Esses bichos aqui. Isso não tem absoluto. Caramba, é uma água. É água. É quase uma água com perna. Como? Meu Deus do céu, velho! Como que pode? Povo doente! Deixa eu parar de pausar o vídeo. É basicamente um cabaré onde você é o centro e em volta tem todos os seus desejos pervertidos ao seu lado. Depois daí acabou lascando tudo. Todo mundo tava querendo todo mundo. Então na seleção você escolhe um personagem que eu disse. Então foram lançando mais e mais versões até chegar na adição da Blaze, que foi a única dos personagens descartáveis que teve uma volta. Não satisfeita com a adição, ela põe um tempo depois, na 5.5, o personagem chamado Incubus, um mobiano que é basicamente um sucubus que tá atacando como um predador. E ele era uma criatura hostil. Tinha uma outra também, porém eu não tive uma informação concreta sobre pra dizer que ele é oficial. Talvez seja da mesma criadora e... vocês vão entender. E como eu disse, a criadora gostava de fanservice. Então, quando o negócio foi crescendo, ela teve a brilhante ideia de colocar a sua própria OC. Tá caindo o mundo, meu Deus do céu! A Zeta é a sua OC, que tem duas versões. Ela é uma Equidna da raça do Knuckles, porém ela tem uma outra versão que é uma Equidna Android, o que é bem inovador, talvez. É tipo um Metal Knuckles, porém... como uma mulher. De bônus, ela tem um fator interessante. Ela é uma androide bem futurista, com uma IA avançada. Tanto que ela tem umas versões armadas, o que eu achei isso bem maneiro. Um fato interessante, ela tem equipamentos que pode se equiparar até o Sol. No caso, é tipo uma junção de plasma. Porém, tirando o fato interessante, ela era viciada em sexo. E justamente por isso, ela não tinha limite. Vai pra pôr... Nossa, que inferno na humanidade, velho. Não, e o pior, novamente, a pessoa sabe fazer sprite, velho. Que inferno! Que inferno! Como pode? Meu Deus do céu! De qualquer personagem. E, inclusive... ela não só adicionou ela mesma... O ponto que eu tô falando é, se a pessoa não tivesse a cabeça tão degenerada, isso que caberia, tirando as partes de curva, caberia facilmente num jogo beat'em up do Sonic sem problema nenhum e a SEGA aprovaria. Se não tivesse todas as besteiras bullshitadas, né, de coisa mais 18, não tivesse nada disso, se fosse um jogo de boa, com certeza, talvez a pessoa tá trabalhando até na SEGA, uns níveis assim que eu tô falando. Ou até em outros jogos, tô falando, tem muito artista bom nessa porra e os caras faz isso, velho. Que inferno. Mas também ela acabou adicionando o OC de alguns amigos, que deixou isso ainda bem mais pesado. E já eu te explico o porquê. Bom, você precisava avançar todos os mapas pra zerar o jogo, e ao todo eram 12. E 12 deles, 4 estavam inacabados. Então, lutando contra os inimigos infectados, você poderia chegar na fonte e salvar, ou piorar, né, o mundo. Vai depender de qual final você vai fazer. E tem ao todo 4 finais. E não existe uma padronização canônica. Se tu fizer o final bom, tudo volta ao normal. Porém, os personagens ficam extremamente envergonhados porque tu passou por uns negócios bem estranhos. E vida que segue. Assim também, se tu fizer o final ruim, tu se junta ao vilão e participa do harém dele, que é basicamente um 0 a 0. O terceiro final é quando você desiste e perde completamente a sanidade, onde tu meio que perde o controle do personagem e ele vira um alvo de abusos por todo o final do jogo. O quarto final eu não entendi exatamente. Aparentemente o jogo não explica como isso funciona, mas é outro final ruim, onde tu coleta todas as cenas bizarras que tem nesse jogo e no final tu ganha uma cena extra. É só isso, é um final bônus. Esse jogo aborda cenas como abusos, violência sexual, importunação, medo, zoofilia e fetiches bem além do limite. E quando foi lançado nessa... Eu esqueci que tinha Cree no jogo! Não que isso... Meu Deus, não que agora ficou horrível. Tá horrível desde o começo! Mas agora que eu falei... Peraí, então o que tá... Putz, a merda, coelhinha! Nossa, que raiva... Às vezes eu esqueço que é bagulho do Janho! Plataforma, falem o que quiser, mas no YouTube existiam gameplays explícitas do jogo sem nenhuma censura, o que facilitou o acesso de pelo menos um pico mais alto de público, e que futuramente mais problemas viriam. Uma nota da criadora foi dizer que os personagens eram maiores de idade, só que tem um porém disso aí. Isso só foi comprovado porque, ignorando uma penca de doente que gostou desse jogo, teve
um monte de crítica negativa. E não, os personagens eles teriam sim a idade normal do jogo, porque eles seguem com o mesmo critério, não muda nada. Isso só foi dito depois, porque as críticas eram extremamente pesadas. E isso é meio óbvio. Quando o primeiro protótipo do jogo foi lançado, acabou criando um movimento meio complicado na internet. E por conta disso, muitos conteúdos chocantes envolvendo Sonic foi vindo depois, e a ideia era sempre piorar. E o Project Poison Love só foi se alastrando mais a partir de 2010, onde foi lançado na itch.io, demonstrações no DeviantArt, óbvio que ia ter lá, no site Furry, em fóruns da Newgrounds, no Twitter, e o estrago já estava feito. Enquanto o jogo estava recebendo atualizações, existia uma outra versão do jogo que eles modificaram para pegar dados. Eu tenho uma pergunta que se faz válida. A SEGA nunca derrubou essa merda, velho? Ah, mas se bem que eu trouxe um vídeo recentemente que a SEGA, ela é uma coisa de louco, né? Aí eu vou falar, aí vou falar, Cor, mas você não trouxe um outro vídeo que você falou, por exemplo, que é tipo enxugar gelo? Então, existe isso, mas tem coisa que se fica muito popular, você tem que fazer alguma coisa, ainda mais que envolve uns bagulhos extremamente pesados, velho. Não pode deixar, tá ligado? Se criar assim, também tem coisa que, pô, peraí, tem um limite, né? Pelo amor de Deus. Não é feito pela empresa normal, foi só um troll aleatório. Versão essa que, inclusive, acabou chegando a ter um porte pra celular. Não era um malware exatamente, mas fazia teu celular ficar bem lento. Existiam downloads da versão do jogo aqui no YouTube, pelo menos, que a galera colocava no Mediafire e até mesmo no Mega. Links como esse, se tu for procurar, eu recomendo que você nem vá, porque, cara, vai ser só não vírus. Vale a pena. Não, sai dessa vida, porque não faz isso, você não tem faz isso. um imenso potencial e só tá preso na luxúria. Então chegamos no incidente que esse jogo criou. Quando tava lá na versão 5.0, já que foi pausada na 7.8, a criadora acabou não tancando um monte de crítica e perseguição, um cara chamado Red Eyes Samurai acabou criando um mod chamado Red Eyes. Ele já era visto como um cara que sabia mexer com artes NSFW, principalmente de furries, e o que ele fez foi melhorar o jogo, adicionando mais finais, principalmente a animação. E não só isso, o cara deu o trabalho de pôr OSTs remixadas e melhorar a gameplay. E no final chegou até uma versão 3.2 e os sprites e as modificações que ele deixou foi utilizada depois para um negócio um tanto nojento, mas vai vendo. A pior parte disso é que esse jogo foi uma tentativa de reviver o jogo da Zeta, já que nesse tempo ela estava começando a abandonar o projeto. Então o Samurai também foi deixando dele, o que foi uma péssima ideia. Pois surgiu o Red Sketch Mod, foi criado pelo Cathead e pegou uma versão do Samurai e melhorou ainda mais. O mod do Samurai foi abandonado em 2023, já o do Cat foi pausado até 2025. O problema começou que ele fez muita coisa, e por conta disso ele adicionou vários novos modos. Alguns foram perdidos e outros estão sendo parcialmente encontrados. O problema mesmo é que estão pegando os projetos, estão basicamente roubando. Mas o porquê que esse jogo acabou tendo a sua pausa? E o seu futuro cancelamento. Primeiro que o jogo foi extremamente criticado, e isso é óbvio. Até chegarmos em 2013, quando um troll do Reddit acabou hackeando o site da equipe e roubando as builds, ameaçando doxar a criadora, e esse cara reutilizou as criações para fazer uma versão própria, usando a da criadora e pegando os créditos como se fosse para ele. E esse cara foi tão doente que ele colocou uma cena no jogo que durava 12 horas. Sim, você não ouviu errado. Não dá pra saber exatamente que cena era essa, porque os projetos acabaram ficando perdidos e esse cara sumiu. A única ligação e especulação sobre a possível volta foi após o início de um suposto mod de Friday Night Funkin' que era do Sonic Poison Love, que o criador... Ai, puta merda, eu acho que eu vi algo desse tipo. Eu acho que me mandaram algo desse tipo. Aí eu achei, eu não entendi nada. E aí eu fiquei assim, eu não sei do que se trata, mas a galera começou a comentar pra jogar, sei lá. E eu falei, eu não vou jogar isso aí não, me parece meio estranho, né? Eu achei muito esquisito. Falei, não vou relar a mão disso negócio não. Também era anônimo. Só que não, o criador disso era bem menos doente, apesar de ser doente, e chegou a ressaltar que menores de idade não fariam parte do mod, o que foi uma grande mentira. O criador no final acabou sendo
doxado e o mod foi cancelado. E pra quem não sabe, doxing é a prática de pegarem todos os seus dados e exporem na internet. Só pra deixar ressaltado. No acesse desse mod cancelado, lá tinha o Tails e a Cream no negócio, que depois ele admitiu que era pra ser só uma piada, o que foi uma outra mentira. Mas também não tem como provar exatamente, porque ficou tudo uma bagunça e o projeto não andou mais pra frente. E como estamos falando da atualidade, a criadora do jogo, como eu disse, tomou um hate em massa. Os poucos que gostavam eram abertamente pedos, ou então tinham o mesmo feitiço, ou até mesmo eram só viciados em porn. E inclusive, com o acesso da build do jogo, chegavam a adicionar os próprios O6 para participar dessa bagunça. Até chegarmos em março de 2025. Lembra da build do Samurai que foi reutilizada pelo Cat? Ela acabou tendo um surto coletivo, onde um anônimo pegou essa build e fez um OC de uma menor de idade programada dentro desse jogo, fazendo ela tomar todas as punições e bagulhos errados dentro do jogo, o que foi um dos limites que talvez tenha feito a Zeta criticar a sua própria criação. O que antes era para ser um escape meio nojento, virou uma ambientação esquisita. Hoje em dia, ela só virou uma artista mais fechada, porém, ela deixa bem claro que ela teve a sua criação. E atualmente, o jogo ainda anda na itch.io, às vezes até mesmo com algumas pessoas online falando sobre o jogo. E a pior parte é que estão fazendo um possível remake do jogo, adicionando mais personagens, tipo a Suji ou até mesmo personagens de outros jogos, o que essa porra é do final. Vai tomar no cu. Não, meu Deus do céu. E pra mim, sinceramente, é meio perturbador você envolver personagens meio que menores de idade em um jogo explícito pra um monte de outros doentes irem lá e fazer pior até. E no final, o que fica é... realmente vale a pena? Tinha que estar separado ali, mas tudo bem. Esse foi um vídeo um pouco diferente. Eu só expliquei um dos negócios mais infames da comunidade de Sonic. Cara, se você gosta disso, eu sinto muito, mas você é doentio e devia procurar um tratamento. O meu intuito foi só documentar as inúmeras desgraças que uma criação pode fazer. Bom, comenta sugestões e o que você achou desse vídeo. E dito isso, eu peço que deixe o seu like, sua inscrição e seu hype. Esse vídeo pode acabar tendo algumas baixas, porque eu falei inúmeras coisas meio complicadas. Então apoie esse vídeo, porque as inúmeras semanas que eu perdi fazendo o roteiro e indo atrás de informações foram bem longas. Bom, eu sou o ViniHD e te vejo na próxima loucura. Caramba, e que loucura, hein? Irmão. Cara, eu vou falar uma parada. O vídeo muito bem editado, muito bem feito, né? Pô, me deu uma quebrada no meio que deu até medo. Porque, assim, faz até sentido. Porque a parada é, como ele não tava falando nada, porque se fosse só do mais 18 pro mais 18, isso aí, infelizmente, tem na internet a rodo. Isso tem em tudo que é canto, isso é uma desgraça. E é meio bizarro saber que nós estamos agora no Brasil com essa lei dos bagulho aí e tudo isso ainda continua acessível numa boa, né? Bizarro. O que eu penso? Eu acho que tem muita gente, principalmente como esse negócio é muito cedo, a galera passou todos os limites e vai passar, e quanto mais a galera vê e tudo mais, a galera nunca para, né? A galera sempre vai mais a fundo. A galera sempre vai fazer mais uma coisa a mais, sempre fazer alguma parada a mais, sempre passar do ponto e vai sempre continuar passando do ponto, infelizmente. Então, novamente, acho que fica o grande aviso. Essas coisas, a gente vê o vídeo e acabou, tá ligado? Não curte essas paradas, não acha essas paradas maneiras. Isso aqui derrete o cérebro de um jeito que depois fica irrecuperável. A um ponto que você começa a até perder as coisas de relação com as pessoas. O que eu tô querendo dizer? Quando você começa a ficar muito exposto pra esses tipos de coisa, ou você fica vendo muito tipo de parada, você acaba perdendo a sensibilidade dela. Você acaba perdendo aquela coisa do choque da parada. Quando você fica muito disposto a esse tipo de coisa, você acaba perdendo um pouco da sua própria humanidade. Então, tipo assim, eu acho importante ver, mas eu acho importante não ficar viciado nesse tipo de coisa. Eu falo importante ver na questão de saber o que é igual esse vídeo aqui. Não de ir atrás, de ficar procurando, de falar essas coisas. Pelo amor de Deus, não façam isso. Eu acho que pais e mães têm que aconselhar melhor e dar uma olhada melhor no que os filhos fazem, que os filhos estão fazendo na internet. Porque esse tipo de coisa, mano, às vezes é muito fácil de achar. Às vezes é muito fácil de achar mesmo. E, novamente, tem a galera que é mardosa, tem a galera que nem o próprio Vini falou, que pega
pega, por exemplo, o que eu vi a galera fazendo ali? Pega, faz mod, faz um monte de coisa e bota vírus, e bota pra roubar dados, e bota um monte de coisa. Então, realmente, esse tipo de parada, quando envolve esses tipos de temas, essas coisas mais 18, enfim, a galera infecta porque quer pegar na emoção da parada, da galera que quer pegar na curiosidade, entendeu? Então, esse tipo de coisa, geralmente, é uma isca de merda, é uma isca de problema. Fora também que degenera tudo o cérebro, porque a galera deve estar perguntando o que eu tô jogando, é que é assim, que eu tava arrumando o microfone aqui. E é uma merda, porque todas as fanbases têm algo desse tipo, né? Tipo, todas as fanbases têm alguma coisa desse tipo, tem algum doente, tem alguma pessoa que é depravada, que é realmente torta das ideias e que acaba fazendo, sabe, passando de todos os limites possíveis. Já é meio bizarro ver um jogo que é um ouriço que sai correndo, que nem um doido, do nada é transformado nesse tipo de coisa aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A galera pode falar, pô, Cor, mas os sprites, ele elogiou os sprites, são nojentos. Mas que nem eu falei, se a pessoa fizesse os desenhos de boa, os sprites totalmente de boa, eu acredito fielmente que a pessoa poderia estar trabalhando em projetos decentes e projetos de boa. Pô, eu acho da hora ter um Sonic de luta. Teve, eu acho que algum Sonic de batalha, que eu acho que foi o Sonic do Game Boy Advance, se não me falha a memória. Eu acho que vem daí, eu acho que de 2004, 2005, não lembro, mas era no Game Boy Advance, eu lembro que tinha. Então, e já teve um Sonic de luta 3D nos anos 90, que eu lembro também, que eu jogava nos fliperama do Parque do Gugu, ainda no MASP em São Paulo. Então, tipo assim, não acho que a ideia é ruim de ter um jogo de luta, um beat'em up do Sonic. Eu acho que é até maneiro, interessante, né? Mas a galera acaba usando pro mal, esse que é o ponto. E tem muito artista que é muito talentoso e aí acaba entrando e fazendo essas paradas nessas bizarrices pra, sei lá. Aí a pessoa é doente também, a pessoa não é e tal, não sei o quê. Só que, novamente, outra coisa que eu tenho que falar. Isso aqui não é toda a comunidade Sonic. Não representa todo mundo da comunidade Sonic. Não é todo mundo que gosta disso, que eu sei. Não é todo mundo que concorda com esse tipo de coisa, que apoia ou que vai atrás. É só realmente os doentão mesmo, que ficam viciados e tal. E esses caras, a galera não gosta, nem troca ideia, nem curte. E na verdade a galera até faz vídeo, né, falando e mostrando a podridão que é, justamente pra avisar a galera. Eu sei que isso pode soar pra algumas pessoas, tipo assim, não, mas todo mundo sei o quê. Não, nem todo mundo é. Tem que criticar a galera que é doente pra limpar essas bizarrices. Infelizmente existe, infelizmente acontece. E eu acho melhor a gente conversar e avisar e a galera, né, ter uma educação pra saber e também pra entender que não é todo mundo que é desse jeito, né? Nem todo mundo, né, não é todo mundo da comunidade, né? Principalmente de Sonic ou de qualquer outra fanbase. Isso vale pra todas as fanbases. Todas. E é isso, pessoal. Nem imaginava que tinha um bagulho desse, Jesus Cristo. E o pior é que eu tava meio assim, pô, né? Eu acho que não era... Eu tava assim, talvez não seja um negócio tão pesado. Eu tava realmente... Porque quando eu clico num vídeo do Ryan Venceslau, por exemplo, eu já acho que já vi uma coisa bizarra. Eu não tava esperando que fosse a mesma merda ou até pior. Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vão no canal do Vini. Tamo junto. Muito obrigado, pessoas. Tomem cuidado onde vocês andam na internet. Tamo junto e até a próxima.